Em 1681, uma carta régia cruzou o Atlântico, trazendo uma ordem de Lisboa, criar as juntas de missões no Brasil. Esse documento não era apenas burocracia. Era o início de uma transformação profunda para os povos indígenas, institucionalizando a catequese e o controle sobre suas vidas. Para missionários, significava poder. Para colonos, ameaça. Para indígenas, um destino imposto sem escolha. Assim começava um sistema que, sob o pretexto de salvar almas, aprisionou corpos e culturas, mudando para sempre a história do Brasil. O século XVII foi marcado pela intensa expansão portuguesa e pela busca incessante por riquezas e oportunidades. A Igreja Católica era tão poderosa quanto o Estado, usando a catequese para legitimar a conquista territorial. Missões e aldeamentos reuniam milhares de indígenas, impondo novos costumes e trabalho coletivo. Colonos viam os indígenas como mão de obra valiosa. Jesuítas defendiam uma liberdade tutelada, controlada dentro das missões. Essa disputa pelo corpo e pela alma indígena alimentou conflitos e levou à necessidade de novas leis protetivas. Em 1681, a coroa portuguesa, preocupada com os constantes conflitos e abusos envolvendo os povos indígenas, tentou resolver a chamada questão indígena por meio de um novo decreto. Esse documento histórico proibiu oficialmente a escravidão dos indígenas, uma prática que já era alvo de críticas e tensões, especialmente entre missionários e colonos. No entanto, apesar da proibição da escravidão, o decreto permitia o trabalho compulsório dos indígenas sob tutela, criando uma nova forma de controle e exploração. Para administrar essa nova política, surgiram as juntas de missões, órgãos compostos por autoridades civis e religiosas. Essas juntas tinham a difícil tarefa de decidir o destino dos indígenas, tentando equilibrar os interesses do Estado, da Igreja e dos colonos, que frequentemente entravam em choque. Na teoria, as juntas de missões buscavam proteger e civilizar os indígenas, promovendo sua integração à sociedade colonial e defendendo seus direitos. Mas na prática, essas instituições acabaram legalizando a exploração dos indígenas e abrindo um novo campo de disputa entre diferentes grupos de poder. Os jesuítas, por sua vez, protegiam seus aldeamentos e tentavam garantir certa autonomia para os povos indígenas, sob sua tutela. Enquanto isso, os colonos pressionavam constantemente as autoridades por mais mão de obra indígena, buscando atender às demandas econômicas das fazendas e engenhos. O sistema, criado com a intenção de pacificar a região e harmonizar interesses, acabou apenas acirrando os conflitos e ampliando as disputas pelo controle dos indígenas. No fim, a tentativa de conciliar projetos tão opostos revelou-se impossível, mostrando os limites das soluções impostas de cima para baixo e a complexidade das relações coloniais no Brasil. Nos aldeamentos, indígenas trocavam a ameaça dos bandeirantes por uma rotina rígida de trabalho e catequese. Missionários controlavam horários, ensinavam ofícios europeus e impunham a fé católica, apagando línguas e tradições. Para a coroa, era civilização. Para os indígenas, perda de liberdade e identidade. Lideranças tradicionais eram substituídas pelos padres, e a vida comunitária seguia regras estranhas. Alguns se adaptaram, outros resistiram em silêncio ou fugiram. O aldeamento era visto como proteção, mas também como prisão. O preço da salvação era a destruição de culturas inteiras. As juntas de missões não trouxeram paz, mas sim novos conflitos. Colonos atacavam missões para capturar indígenas. Jesuítas armavam aldeados para resistir. Disputas políticas e econômicas se misturavam à luta pelo controle dos povos originários. Indígenas resistiam, recusavam aldeamentos, fugiam, formavam mocambos ou mantinham rituais em segredo.
Autoridades coloniais ficavam entre a pressão dos colonos e o poder dos jesuítas. O sistema das juntas expôs a impossibilidade de conciliar interesses tão opostos. O sangue derramado nessas disputas marcou a terra brasileira. Em 1759, a expulsão dos jesuítas do território brasileiro marcou o fim abrupto de um dos capítulos mais complexos da nossa história. O sistema missionário, que por mais de um século havia moldado a vida de milhares de indígenas e transformado paisagens inteiras, foi desmantelado quase da noite para o dia. As missões, antes centros de ensino, trabalho e fé, tornaram-se silenciosas e seus habitantes foram deixados à própria sorte. As missões foram secularizadas e os indígenas, agora considerados livres pelas autoridades coloniais, ficaram ainda mais vulneráveis à exploração, à escravidão e ao deslocamento forçado. Sem a proteção, mesmo que limitada, dos jesuítas, muitos foram capturados por bandeirantes ou obrigados a abandonar suas terras ancestrais. O colapso das missões acelerou a perda de culturas, línguas e vidas indígenas. Povos inteiros desapareceram ou foram assimilados à força, e tradições milenares se perderam em meio à violência e ao esquecimento. Objetos, rituais e saberes ancestrais foram deixados para trás, muitos deles jamais recuperados. Restaram apenas ruínas de pedra, testemunhas silenciosas de um passado de resistência, sofrimento e adaptação. Entre as paredes desgastadas pelo tempo, ecoam memórias de vidas interrompidas e de sonhos desfeitos. O legado das missões é profundamente ambíguo. Foram instrumentos de dominação cultural e religiosa, mas também, em certos momentos, serviram como escudo temporário contra a escravidão e a violência externa. Essa dualidade marca até hoje o modo como enxergamos esse período. Houve sincretismo cultural, com elementos indígenas e cristãos se misturando em festas, rituais e crenças. No entanto, o preço desse encontro foi alto: a perda de autonomia, de identidades e de territórios. Compreender essa história, com todas as suas contradições, é fundamental para entender o Brasil de hoje. Ela nos ajuda a enxergar as raízes profundas das desigualdades e dos conflitos que ainda persistem. As marcas desse passado ainda ecoam nas lutas indígenas atuais, que buscam reconhecimento, justiça e respeito por suas culturas e direitos. O legado das missões permanece vivo, desafiando-nos a refletir sobre nossa própria história e identidade. Lembrar as juntas de missões é fundamental para entendermos as raízes profundas dos conflitos e injustiças que ainda persistem no Brasil. Ao revisitarmos esse passado, conseguimos enxergar como as estruturas de poder e dominação foram construídas e mantidas ao longo dos séculos, impactando diretamente a vida dos povos originários. Não se trata apenas de olhar para trás, mas de compreender como esse legado molda o presente e influencia decisões políticas, sociais e culturais até hoje. A lógica de tutela e o desrespeito aos povos originários, infelizmente, ainda sobrevivem em discursos e políticas atuais. Muitas vezes, vemos decisões tomadas sem a participação efetiva das comunidades indígenas, perpetuando uma relação desigual e excludente. É preciso reconhecer que essas práticas não ficaram no passado, mas continuam a se manifestar de diferentes formas, seja na negação de direitos, na exploração de territórios ou na invisibilização das culturas indígenas. Conhecer essa história é um ato de justiça, respeito e reconhecimento da resistência indígena. Ao estudarmos o passado, damos voz àqueles que lutaram e ainda lutam para manter vivas suas tradições, línguas e modos de vida. É também uma forma de valorizar a sabedoria ancestral e aprender com as experiências de quem sempre esteve em contato direto com a terra e a natureza. As lutas de hoje são continuidade dessa longa história de opressão, mas também de resiliência e esperança.
Cada manifestação, cada ato de resistência é um elo que conecta o passado ao presente, mostrando que a busca por justiça e reconhecimento não terminou. Os jovens indígenas, ao lado dos mais velhos, seguem reivindicando seus direitos e construindo novas formas de existir e resistir. As ruínas das missões são espelhos do nosso presente, lembrando-nos das marcas profundas deixadas pela colonização e pela imposição de valores externos. Esses lugares carregam memórias de dor, mas também de resistência e sobrevivência. Ao visitá-los, somos convidados a refletir sobre o que queremos preservar e transformar em nossa sociedade. Valorizar a diversidade e ouvir as vozes indígenas é o caminho para um futuro mais justo e igualitário. É preciso abrir espaço para o diálogo, reconhecer os saberes tradicionais e garantir que as decisões sejam tomadas de forma coletiva e participativa. Só assim poderemos construir uma sociedade verdadeiramente democrática e inclusiva. O passado das missões nos ensina uma lição valiosa. A diversidade é uma riqueza imensa. E o respeito mútuo é fundamental para construir um novo Brasil, onde todos possam viver com dignidade, reconhecimento e esperança de um futuro melhor.